Muito bem, boa noite a todos. Delícia de live hoje, hein? Vamos esperar a turma entrar. Mari, cadê você? Hoje eu tô que tô pra essa live. Tô muito animada. Vamos lá. Será que minha internet tá boa? Oi, meu amor, tudo bem? Hoje o assunto é muito bacana e eu tô super animada pra gente conversar. Oi, queridas! Sobre as nossas feridas da infância. Tudo bem por aí, gatinhas? Ah, que delícia! Oi, ideia! Você veio? Que coisa boa! Vai ser muito legal, tô muito animada pra gente conversar. Vamos esperar a turma entrar, que a conexão, vamos ver se vai estar boa hoje, que ontem eu fiz uma live que não tava nem um pouco boa, mas foi muito legal. Infelizmente, ontem a gente perdeu bastante tempo tentando ouvir um ao outro. Olá, quem é Tiemi? Tudo bem? Vamos esperar a Mari. Hoje a gente vai falar de um assunto muito importante sobre as nossas feridas da nossa infância. Aí, grande Mari. Oi, Aletinha. Cadê você? Ô, Fran, você tá aí também? Mari, vou chamar você aqui então. Vamos ver, vamos ver. Bora. Oi, lindinho. Tudo bem, Kenzo? Opa! Oi! Que delícia! Muito Ai, bem! que ótimo! Boa noite, tudo bem? Boa noite, Rê. Tudo bem? Brigadão aí pelo convite. Imagina, eu que agradeço. Eu fiquei tão feliz, fiquei tão animada para esse nosso bate-papo, porque é um assunto tão bacana, né, Mari? Uau, assuntaço, Pois assuntaço. é, pois é. E você sabe que ultimamente eu tenho estudado tanto sobre isso. Eu estou me dedicando agora à comunicação não violenta, disciplina positiva, parentalidade consciente. Então, tudo isso fala muito sobre as nossas feridas aí, né? E aí, na verdade, eu te achei, gente, foi tão legal. E tá me contando, né, de Bauru, tão legal. Sabe que eu mandei para algumas pessoas hoje, de alguns grupos deles, falando: ai, a Mari, não acredito, quanto tempo! Olha que barato! É, o pessoal de Bauru te reconheceu. Aí eu falei: entra lá, a Francescato tá aí também. Ela falou: ai, a Mari, manda a Carol. Eu falei: ela é essa. Ah, que legal, a Fran, lembro. Que delícia. Muito Pois obrigada aí, viu, Rê? Muito gostoso aí bater esse é. papo. Com certeza, vai ser muito legal. Estou super animada. Bastante gente falou que queria entrar, que queria ouvir um pouquinho mais. E é um assunto que eu acho que desperta bastante curiosidade, mas ao mesmo tempo a gente não sabe muito bem como tratar, né? Porque não é todo mundo que entra em contato. E eu vi, inclusive, que você falou esses dias, acho que em uma das lives que você fez, que eu assisti, você falando da sua criança, né, Mário? Que você também começou a entrar em contato com a sua criança ferida. E eu quero que você depois conte um pouquinho para a gente também sobre isso. Pessoal, vocês estão ouvindo bem a gente? Ah, Marina, que linda! Olha aqui, tá vendo? É Bauru em peso, gente. É, que A delícia. casinha. Que delícia! Vamos matar a saudade, já que a gente não pode se ver ao vivo e a cores. A gente vê por É, aqui, né? é isso aí. Você está em Bauru ainda, Rê? Não, eu tô em Sorocaba, Mari. Você também tá por Ah, aqui, né? eu moro em Valinhos, do lado de Campinas. Já estou há muito Ah, tempo para cá. É, é bastante. pertinho também. Pertinho. Estamos tudo por Pertinho, aqui, né? estamos próximas, né? Pois é, a gente é quase vizinha. É isso aí, estamos próximas. Muito bem. Vamos lá, Rê. Vamos Vamos lá. lá. Conte para mim, então, melhor, conte para a gente um pouquinho, né, do seu trabalho, para a gente poder começar a falar, entrar no assunto. Fale para a gente um pouquinho, então, você também é psicóloga, como eu. Sim. Deixa eu só, eu vou mudar de lugar aqui que o pessoal está falando que está dando microfonia. Deixa eu sair um pouquinho da onde eu tô. Deixa eu ir para um outro canto aqui da casa. Tá. Eu acho que vai
ficar melhor. Beleza. Vamos Acho que testando. melhorou, né, gente? Melhorou a voz? Me contem. Tá melhor? Tá melhor? Eduardo. Lilica. Paulinha, tá melhor? Dá um feedback aí pra gente. E tá melhor, né? Ótimo. Isso, parece que tá também. Aqui também deu uma Legal. melhoradinha. Eu achei que tava com Então, eco, na verdade. eu sou psicóloga. Eu me formei aí na Unesp, em Bauru. Eu trabalho já há 18 anos, né? Com comportamento. E eu tenho... Nos últimos anos, eu não estava mais tão contente em olhar mais assim para as 3 primeiras camadas comportamentais, vamos dizer assim, que é pensamento, sentimento e comportamento. Eu sempre fui muito profunda e isso já não estava mais me saciando. Eu já tinha experimentado essas 3 camadas, já estava nadando bem nessas 3 camadas e eu queria mais. E eu sou muito voraz, assim, com conhecimento e eu sempre aplico em mim, sabe? Eu sou minha maior cliente. Meu laboratório. Sim, entendo. Sou assim, igualzinha. Eu sou meu laboratório, né? E isso ficou mais forte depois da maternidade, né? Com Você é certeza. mãe também, né? Você é mãe Sim. também. Eu sou mãe do Guilherme, ele vai fazer 4 anos. E a maternidade, ela é um grande encontro, assim, com a nossa luz e com a nossa sombra, né? Muito forte, né? E isso me instigou muito a olhar para além das 3 primeiras camadas, né? A maioria das pessoas, elas estão só na camada do comportamento, né? Sim. E eu já tinha mergulhado aí nas 3 camadas, né? Na camada do pensamento e do sentimento também, mas eu já não estava tão satisfeita mais só com isso. E a maternidade, ela veio me cutucar muito, assim, porque a gente se enxerga muito no nosso melhor e no nosso pior, né? E da onde que vem isso, né? Isso tem que vir de algum canto, né? E aí eu quis mergulhar muito nas profundezas da infância, né? Da história, né? Porque quando a gente exclui da onde vem, isso vem mais forte. Opa, certamente. Então, eu falei, acho que o movimento é contrário. Eu vou precisar me empoderar, né? Me apossar de novo da minha história para incluir isso, para entender de onde vêm essas questões. E eu mergulhei fundo na minha criança interior. Fundo mesmo. A ponto de trabalhar hoje conduzindo pessoas nesse mergulho, né? A gente só pode levar as pessoas no caminho que a gente percorreu, né, Rê? Exatamente, eu falei isso na live de ontem, né? Porque eu comentei com as minhas filhas esses dias, falaram, mas mamãe, você vai fazer terapia? Você é psicóloga, né? E aí eu falei exatamente isso para elas, né? Eu sempre falo isso para as pessoas falam, mas você precisa? Eu falo, todo mundo precisa, sempre, ever. Só que, na verdade, é exatamente isso. Como é que eu vou aprofundar se eu estou na superficialidade? Né? Então, assim, eu não preciso ter as mesmas coisas e passar pelas mesmas situações que o meu paciente, que o meu cliente. O que eu preciso, na verdade, é mergulhar a fundo no meu autoconhecimento e buscando aí tudo que já me aconteceu, validando a minha história, para eu compreender, quando eu estiver atendendo alguém, que sim, ele também pode se aprofundar. E que vai dar tudo certo, não é isso? Exato, e a gente só consegue ir o tanto que a gente caminhou, né? Então, assim, eu sempre fui mais profunda, eu sempre tive um perfil mais investigativo e mais profundo. E quando eu consegui acessar a minha profundidade e consegui ver que aonde tem nossa maior dor também se encontra a nossa maior força, eu falei, meu, tá aí, né? E aí eu entendi que a luz e a sombra, elas caminham lado a lado. E a gente só consegue acessar isso se a gente permite, sabe? Porque é um processo de autorização. Eu tenho clientes, Rê, que eu demoro 1 ano para conseguir acessar a criança ferida, porque é um processo de muita autorização. Precisa de se abrir muito, assim, é muito dolorido. Porque quando você vai para a infância, é a gente se deparar com aquilo que faltou. E não é fácil, não é fácil validar o que faltou, né? Até porque, assim, conscientemente a gente não tem essa noção, né, Mari? A gente vai vivendo a vida e a gente vai
usando de máscaras. Eu falo que a gente vai botando aquelas camadinhas protetoras aí para a gente poder se defender do mundo. E a gente não tem noção o que é exatamente. Olha o César, Exato. aceita que dói menos. É isso mesmo. A gente precisa É. aceitar para começar a cicatrizar. Exatamente. É isso. Então, assim, todo mundo tem uma criança ferida. Não adianta fingir de morto, tá, gente? Então, assim, tem gente que não gosta de aceitar, mas não adianta, meu bem. Ela vai te pegar na curva e você pode morrer não reconhecendo ela, mas você vai morrer reagindo emocionalmente às cenas que te ativam essa ferida, mas sem saber de onde vem. O que é muito triste quando a gente não acessa esse mergulho, porque a gente não sabe por que a gente se comporta assim. Por que quando alguém não responde nossa mensagem do WhatsApp, a gente fica tão mal? Nossa Por que eu me comparo tanto com as pessoas? Por que eu me sinto inferior que o fulano? Por que a pessoa me ativa uma raiva? Por que o fulano me ativa a raiva e o ciclano não me ativa? Isso tudo conta sobre as nossas feridas. E a gente pode passar uma vida anestesiados nas nossas máscaras de proteção sem se dar conta de onde veio. Então, quando eu resolvi mergulhar, Rê, foi um processo de muita humildade, muito profundo. Eu me calei mesmo em mim, assim. Foi um processo muito solitário, assim. Mergulhei, eu tive muitos apoios. Eu também faço terapia. Mas foi muito eu comigo, assim. E reconhecer as feridas é reconhecer o que faltou na história. Isso não tem nada a ver com acusar os nossos pais. Nada a ver. Porque não tem nada com eles, tem a ver com a nossa interpretação. Então, Isso. quando a gente é criança, a gente vive muitas experiências e nós vamos interpretando, percebendo. Então, eu posso perceber de um jeito, meus irmãos de outro, a Rê de outro. Então, nós vamos percebendo e interpretando de acordo com o nosso modus operandi mesmo. E isso vai formando as nossas feridas. E para não vê-las, então pode ser uma ferida da carência, da rejeição, da insegurança, uma ferida da fragilidade, da injustiça, da vulnerabilidade. Para não olhar para isso, a gente vai cristalizando máscaras, que são que é a nossa personalidade. E a gente passa uma vida nessa casquinha comportamental, que é a casquinha que eu falei que eu nunca me contento com a casquinha. A gente vai passando a vida e vai achando que nós somos a nossa máscara, mas não somos, né? E uma coisa que eu acho importante também da gente falar. Bom, primeiro, assim, pessoal, quem está aqui com a gente, se você está lembrando de alguém que tem comportamentos estranhos, que você fala, gente, por que essa pessoa faz assim? Por que ela é tão nervosa, tão raivosa, tão perfeccionista, tão controladora? Manda um aviãozinho, clica nesse aviãozinho que tem aí embaixo, ó, manda um aviãozinho para ela poder entrar nessa live, porque eu acho que muita coisa a gente pode falar hoje que pelo menos vai acender uma luzinha aí para vocês poderem procurar uma ajuda ou quem sabe começar a estudar um pouco mais. E uma coisa que eu acho importante a gente frisar também, Mari, que é assim, né? Na verdade, necessidades são diferentes de desejos, né? Eu acho importante a gente mostrar isso para as pessoas, porque necessidades são as necessidades básicas de um ser humano. E por isso que quando você fala, depende de como a gente recebe, porque quando a gente fala de necessidade, de segurança, de carinho, de água, de alimento, né, desse cuidado que a gente precisa, que os nossos pais tiveram com a gente, que a gente tem com os nossos filhos, essa é a diferença de como a gente recebe. Porque desejo é assim, eu queria tanto uma Barbie, minha mãe nunca me deu. Eu queria tanto ir para Disney, eu nunca pude. Isso é desejo, mas não é vital, porque você pode juntar dinheiro e depois você compra. Você cresce, você vai lá e faz, né? A necessidade, ela vai abrindo esses buracos, porque você precisa receber alguma coisa, precisa encher o seu tanquinho e os pais dão o que eles conseguem, o que eles podem. Só que vocês são em 3 também na sua casa, Mari, de irmãos? Então, na minha casa também. Eu tenho certeza que meus pais fizeram tudo e mais um pouco do que eles podiam. Só que, lá, minha mãe acabou de entrar, linda, maravilhosa. Eu tenho certeza que eles fizeram tudo o que eles podiam por nós. Mas nós 3 somos muito diferentes e nós recebemos o que a gente conseguiu. E certamente a gente, sei lá, né, ficou faltando alguma coisinha aí no meio desse negócio. E aí,
cada um de Sempre nós. falta, Rê, sempre Sim, falta, sempre sempre, falta. por mais que tente. Por quê? Porque também não tem bola de cristal, né? Não dá para os pais falarem, bom, acho que é isso. A gente pode ir tentando, né? Porque é Mas da natureza da criança a insatisfação. Então, a isso. nós que somos mães, a gente sabe, os nossos filhos nunca estão saciados, né? Oh, Eles falam, eu quero, eu quero, eu quero o dia inteiro. É da natureza da criança estar insatisfeito. Então, os pais podem se virar nos 30, sempre vai faltar. Nós duas opa. também faltaremos para os nossos filhos e eles também terão as feridas deles. É Poxa. humano, né? É humano. É E é humano. todo dia, né? É todo dia, na verdade, Mari, porque eu sempre falo que assim, que bom que a gente vai ter amanhã, né? Porque hoje, com certeza, eu falei em várias coisas, daí amanhã eu vou começar tudo de novo e eu vou tentar ser melhor ainda, né? Porque eu acredito que amanhã, na hora que eu acordar, eu vou falar, hoje vai, mas vai faltar. Eu não vou conseguir. Sempre falta, Sempre sempre falta. falta, E né? assim, para as crianças, para os seguidores aí, a audiência entender, nós temos 9 feridas, né? E são necessidades que toda criança tem. Então, assim, os Tá 3 legal. grandes blocos, né? É o bloco emocional, que é me faltou atenção, amor, me faltou me sentir valorizado. Então, me faltou me sentir valorizado, amado e com atenção suficiente. Esse é um bloco emocional muito grande. Sim. Então, as pessoas que sentem essa dor da rejeição, da carência, da inferioridade, elas vão enveredar as máscaras procurando fazer coisas para ter esse reconhecimento, essa atenção e o amor que faltou. E a gente faz isso no trabalho, no casamento, com os filhos. Muitas vezes, a nossa maternidade, quem conduz é a nossa criança interior. Quantas vezes os filhos desestruturam a gente e a nossa criança interior é acionada e pega as rédeas da nossa maternidade, Rê? Eu vejo a minha criança ferida dando pulos aqui de vez em quando. E eu tenho que conversar com ela, porque é natural. A gente tomar essa consciência é muito libertador, porque dá a oportunidade da gente poder conversar, acolher e voltar para o nosso estado adulto. Isso. As feridas que são mais mentais, que são as feridas da incapacidade. Então, eu senti que eu não dei conta, eu senti que o ambiente era inseguro. Elas vão enveredar para outras máscaras. Elas vão ser ou super otimista, ou super prevenido, controlador, ou pessoas mais distantes, mais intelectuais, que têm medo de se comprometer no relacionamento. Gente, a gente vê isso em todo mundo. Todo mundo tem uma máscara. Quando a pessoa acessa os porquês que estão por trás, é um mergulho tão maravilhoso que faz você conseguir sair disso, porque é uma prisão muitas vezes. E Ó, deixa eu só fazer um parênteses aqui, que tem, acho que é a Ana Paula, né? Eduardo, Ana Paula e Dudu. Está fazendo uma pergunta. Será que eu me irrito deles pedir demais porque eu dou e não tive? Com certeza! Né? Porque assim, Com certeza! Uma coisa que aconteceu, que eu posso até abrir, que é da minha história, a gente sabe que hoje os nossos filhos são muito mais questionadores, né? A gente veio de uma geração, minha mãe ela olhava para mim, ela não precisava falar, que eu já sabia o que ela estava falando, né? E hoje a gente saiu dessa educação vertical. Então, os nossos filhos, eles questionam mais. Por isso, a gente precisa também estudar bastante para entender e não ficar falando que porque cala a boca que tem que ser desse jeito, né? E as minhas filhas sempre perguntavam muito, muito. O tempo inteiro ela perguntava tudo, de tempo. E aí eu percebi que isso começou a me irritar. Porque eu chegava uma hora que eu falava, gente, porque Deus quis, minha querida, porque não tinha mais o que fazer, mas não precisa perguntar tanto, né? E aí, o que eu percebi, Mari? Eu sempre fui muito quietinha. E aí, meus pais sempre falaram e eu acatei na minha infância, né? E aí, quando eu vi isso nelas, eu parei e falei, opa, a minha criança queria perguntar e não perguntou. Então, é a minha criança que está falando com a criança delas agora. Isso, e aí, eu falei, opa, vamos retomar esse negócio aí. Isso. Deixe que pergunte. E aí, quem vai responder é o meu adulto. Isso. Né? Mas para a gente dar conta disso, a gente tem que acolher essa criança, a gente tem que cuidar dela. Sim,
dessa que criança assim, interior, porque senão a gente não consegue voltar para o estado adulto. Claro, claro, mas aí assim, lógico, além dos anos mil de terapia, todos os estudos, conhecimentos e tudo mais, hoje eu consigo fazer esse link muito mais rápido quando eu consigo visualizar alguma coisa. Mas tem várias coisas que eu preciso, né, estudar mais e terapeutizar mais. Mas eu tô dando um exemplo que, assim, na hora eu falei, gente, não acredito, bingo, é É, isso mesmo, né? é Aí então vai, isso. pergunta, delas perguntam, agora eu falo, tá tudo bem. Tem hora que eu falo, eu não sei mais, filha, porque é isso, porque agora a mamãe já respondeu e tá É, tudo bem, né? Mas não é uma coisa que me irrita, que me incomoda, né? E aí a gente acaba não querendo, quando você percebe isso, você fala, não precisa enfiar a goela abaixo, tá tudo é, bem. Né? Senão a é, gente fala, ai, é. pergunta demais, eu não quero saber. Então, eu acredito muito que, assim, os nossos filhos, eles fazem aparecer essas feridas nossas de uma Total, forma maravilhosa. E a total. gente tem uma mega oportunidade de se É. desenvolver, não Eles é? são, na verdade, Rê, eles são o nosso portal de cura, né? O nosso portal de encontro com a gente. Então, assim, fiquem atentas, né? Atentos quem tá aí, quando tiver uma raiva. A raiva é uma emoção da criança interior. É uma emoção que a gente sente lá no nosso cérebro mais, né? Lá no nosso cérebro mais instintivo, no nosso cérebro no límbico, que é nosso segundo cérebro, e É isso no aí. instintivo, né? Então, quando a gente tem as reações emocionais de raiva, de grande irritação, de desestabilidade, conta sobre a sua ferida. Então, por exemplo, quando a gente fala assim, tem vontade de falar assim, obedece logo, é porque tem uma criança ferida gritando aí. Porque Sim, quando a gente vê o filho querendo ter uma voz que a gente não teve, o isso. filho querendo se posicionar e a gente não teve espaço, o filho cheio de querer, a gente nunca teve oportunidade de querer, o É. filho querendo espaço para negociar, a gente nunca teve espaço para negociar. Então, essas coisas que estão por trás é que contam do porquê que nos incomoda tanto ter acesso a coisas que eles querem fazer e a gente está estudando que precisa, né, dar esse espaço, mas ao mesmo tempo é bastante desconfortável porque mexe com as coisas que faltaram para a gente. Então, como que assim, ele está querendo demais, está querendo falar muito, né? Está querendo se posicionar. Então, tudo isso, gente, conta das nossas feridas absurdamente, né? Deixa eu ver o que a Fran falou. Vejo uma das minhas meninas, uma versão piorada de mim. Pode ser a criança ferida dominada e a educação repercutindo. Pode ser a criança ferida Domina, dominando. dominando e a educação e repercutindo. Ah, quando você percebe que a sua filha, né, tá te acessando coisas que te desestabiliza, então quando você fala uma versão piorada, provavelmente ela te provoca em coisas que são suas, que são mal resolvidas em você. Então, com certeza, se ela acessa as suas sombras e ela está introjetando isso, e está projetando em você e te causa desestabilidade, com certeza isso conta sobre suas feridas. E aí essa instabilidade é que você tem que parar, recuar, dar um passo para trás e se cuidar. E procurar mecanismos para se cuidar, para você poder voltar para o estado adulto e conduzir. Porque senão fica criança conversando com criança. Quantas vezes a Isso gente vê mesmo. criança falando com criança? Nós, É, na nossa versão criança, tentando educar outra criança. Então, a gente faz birra com os nossos filhos, às vezes, né? E é porque a gente sai do nosso estado adulto. Isso é muito sério. Eles nos ativam isso. Por isso que, da maneira que eles ativam, eles podem ativar a cura. Da maneira que eles ativam a sombra, eles também podem ativar a luz. mas Basta a gente isso vai querer depender passar por da esse gente. portal, né? É. Eu vou responder a sua pergunta aqui, Má, mas na verdade, assim, essa oportunidade, ela nos aparece muitas vezes. Uma coisa que eu acho importante a gente pensar assim, quando o outro faz alguma coisa para mim, principalmente filhos, mas quando o outro faz alguma coisa que me irrita, é sobre mim, não é sobre ele. Então, prestem atenção nisso. Se eu olho ali para o outro e aí, sei lá, a bagunça do outro, a chatice do outro, o perfeccionismo do outro, tá me irritando, o problema não é dele, o problema é meu. Anota na agenda e leva para terapia. Aí a Mari pergunta assim, ó, a gente só acessa a criança ferida com terapia? Mas, na verdade, seria o ideal, né? Com psicoterapia, eu diria, porque é um processo profundo. Então, assim, para a gente fazer isso no consultório, a gente tem estudo, a gente tem habilidade, né? A gente
consegue cuidar de vocês de uma forma... Porque não adianta só você falar, eu tenho uma criança ferida, vai lá e acha ela, e aí, o que eu faço com ela? Se você não cuidar dela, ela vai continuar ferida, então deixa ela onde ela tá, que é melhor nem conversar, né? Agora, se a Eu gente... tenho... Oi, desculpa, Rê, desculpa. No processo da psicoterapia, a gente consegue fazer isso porque nós temos ferramentas, né? Você atende também, Mari? Eu atendo terapia individual e tenho um grupo, no final eu posso falar que eu tenho um grupo que eu lancei a primeira turma agora e lotou, assim, na primeira turma já, que chama Resgate da Minha Criança Interior. É um grupo de 15 mulheres para a gente fazer esse mergulho mesmo nas feridas, nas máscaras, lembrar dos registros, dos desdobramentos na vida adulta e acessar a essência, que é a grande libertação, né? A gente poder acessar novamente a essência, né? A Marina escreveu A nossa busca de vida, né? Então, esse grupo de mulheres, depois quem quiser entrar lá no meu Instagram, tem na minha bio, já tá na lista de espera da turma 2, tá? Porque a turma 1 as vagas já estão esgotadas. Mas também é um grupo muito poderoso, porque a gente aprende muito no grupo, né? A gente se vê na ferida do outro, então isso é muito interessante também. É um grupo terapêutico, tá? É um grupo terapêutico. A Marina escreveu assim, leio coisas, etc., mas não acesso, não acho que saiu do lugar. Então eu vou te dar uma explicação, que eu gosto muito de falar sobre isso, né? Livros, eles são de autoajuda de uma maneira geral, né? Então, imagina que existe lá uma teoria, existe uma situação, e os livros eles vão falar de uma maneira geral, mas não é específico para cada história. Então, quando você faz um processo de psicoterapia, que é o que nós fazemos também, né? Ontem eu fiz uma live com um coach, a gente falou sobre essas diferenças, né? Eu falei da minha parte da psicologia e ele falou dos atendimentos dele. Na psicoterapia, é você, é a sua história, é a sua criança, né? Então a gente vai trabalhar o seu contexto. A teoria ela existe, mas como você está dentro dessa teoria? Então é muito legal a gente ler, mas é para todo mundo. Ela é best-seller, né? A gente vê um monte de coisa bacana. No processo, eu trabalho também com a programação neurolinguística, então eu trabalho com linha do tempo, que é esse processo regressivo, com técnicas de hipnose, que às vezes precisa, às vezes a gente consegue muito mais rápido com outras ferramentas, né, nos atendimentos, mas a gente nós psicólogos, a gente vai ter ferramentas para poder ajudar vocês nisso, né, a poder curar, acarinhar, né, trazer no colo essa criança, porque o nosso passado, ele faz parte da nossa história, e é o que você falou, o que a gente resiste persiste, não adianta você ficar brigando com ele, né, é legal junto. É legal falar também, assim, gente, esse é um processo que não é o compreender que cura, é o sentir. Sim. Então, a cura não vem do estudo. A cura vem do mergulho sentido. Isso, exatamente. Então, a gente pode estudar o que for. A gente só vai conseguir sair desse estado reativo que a nossa criança interior viva no nosso adulto tem, se a gente mergulhar. A gente pode estudar o que for. A gente só vai se curar sentindo. Então, isso é muito importante. Né? Vivenciando, sentindo. E só para fechar aquele terceiro núcleo de feridas, né? Porque eu falei das emocionais, das mentais, que tem muito a ver com incapacidade, insegurança. E tem as instintivas, que tem muito a ver com vulnerabilidade, com me sentir injustiçado, eu me senti vulnerável, frágil, eu me senti invisível, eu me senti não visto, eu me senti não importante. Então, eu me senti sem valor, sem importância. Essas feridas instintivas, elas enveredam ou aquele super poderoso que dá conta de tudo, que é super poderoso, mais agressivo, ou a pessoa que é mediador, se autoabandona, porque sentiu que não tinha valor o que falava, o que expressava. Então, é um autoabandono, então trabalha mais como mediador, né? Mais em segundo plano, aceita-se ser o segundo plano, então tem dificuldade de decisão. Ou perfeccionista, porque sentiu que não tinha valor e não tinha importância tamanha, que precisa acertar, precisa ser perfeito. E isso é uma prisão, né? Porque
quantas vezes o filho ativa a nossa imperfeição? Imagina, o dia inteiro, né? Então, assim, tá o dia inteiro a nossa criança, ela fica sangrando. Então, o marido, o trabalho, eles ativam. Nossa insegurança, não vou dar conta, estou com medo de ser rejeitado, estou com medo de me sentir sozinho, não consigo prever, não consigo controlar, não sou perfeita, eu sou falha. E tudo isso é como se a nossa criança falasse, meu Deus, eu não vou ter aprovação, eu não vou receber o amor, porque se eu tenho tantos defeitos que a vida nos gatilham, eu não vou receber aquilo que eu preciso, que é o reconhecimento, o amor, a atenção, a sensação de ser capaz, de ser perfeito, de dar conta, de controlar. E aí o grande parênteses dessa live é imaginar esse momento atual, que é o momento da insegurança, do luto, né? Porque a gente está vivendo na escassez, né? Está vivendo no luto das relações mais próximas, do luto do abraço, luto da liberdade de ir e vir. Todas essas inseguranças, esses lutos, eles ativam as nossas feridas. Então, é como se o machucado, ele ficasse completamente exposto. Isso. Então, a gente tá tentando tampar com o band-aid, que é a nossa máscara, mas ele está exposto. Então, a gente está sensível. Qualquer coisinha maldita pra gente nesse momento de quarentena, a gente já tá assim... Por quê? Porque toda essa sensação de insegurança ativa as inseguranças que a gente viveu na infância, né? E aí, ó, tem duas perguntas aqui que eu acho bem interessante para a gente falar. Existe um passo a passo para esse mergulho que o Danilo mandou. E então, para os filhos, seria dar tudo o que conseguir para eles de atenção, por exemplo. Ana, na verdade é assim, né? Mari, você também me complementa, por favor. Quando a gente fala dar tudo que a gente conseguir, geralmente a gente dá, né? O problema é que a gente também não olha para as nossas necessidades. Então, o que é que a gente é capaz de conseguir? Nem a gente sabe, porque a gente não tem esse autoconhecimento. Ah, Greta, tudo bem, querida? Então, o passo a passo, na verdade, daí a Dani perguntou, assim, sozinhos, eu acho que vai ser mais sofrido e vai dar muito mais trabalho, né? Mas sim, a gente precisa começar a se olhar. Então, talvez, né, começar a ter esse olhar de carinho para mim. O que eu realmente necessito? Essas coisas que nos irritam. Aí eu fico pensando assim, né? Os filhos precisam da gente o tempo inteiro. A minha sogra brinca, ela fala assim, que filho só dá trabalho até os 60 anos, depois a gente fica tranquilo. Por quê? Porque filho requisita, né? E aí a gente cansa, a gente fica irritado e eu não quero. Por que eu não quero? Por que dá tanto trabalho assim? A gente sabe, e cientificamente comprovado, que 15 minutos de tempo de qualidade, no mínimo por dia, você está nutrindo esse tanquinho emocional. E se a gente já não consegue dar esses 15 minutos, então daí já não é questão da maternidade, é questão minha mesmo. O que está acontecendo comigo? Né? Então, o passo a passo, na verdade, é você começar a ter amor por você, é você se olhar verdadeiramente. E eu acredito nessa busca de ajuda, assim, porque a gente não tem todos os recursos ativados para a gente... tem um trauma, achei, eu vou fazer o que com ele? Né? Então, assim, eu acredito nisso, que a gente precisa, sim, buscar uma ajuda para poder resolver isso. Perfeito. Eu falo assim, Rê, o problema começa quando a gente quer ser perfeita para os filhos, para o marido, para o trabalho. Sim. Desculpa a palavra, fudeu aí, né? Quando a gente quer ser perfeita e dar tudo, ferrou-se aí, porque a gente não vai dar conta. Sabe por quê? Porque é matemático. Se a gente não faz pra gente... Opa, travou? Voltou? Travou. Voltou? Se a gente... É matemático. A gente não consegue dar o que a gente não tem no estoque. Então, se a gente não faz o exercício para nossa fábrica, que é o grande início do passo a passo, é o que dá para vocês fazerem sem ajuda profissional, que é o autocuidado. É ter momentos para vocês cuidarem daquilo que vocês estão sentindo. Não pode reprimir nossa raiva. Não é para ficar com raiva da raiva. Não é para ficar com raiva do sentimento. É para acolher.
Se a gente não tem momentos de autocuidado, momentos de autoacolhimento, momentos de silêncio, momentos de reserva, é impossível a gente entregar. Seja para quem for. Para os filhos, para o trabalho. Então, não é que a gente tem que suprir toda a atenção que eles precisam, não. Eles também têm que viver com as frustrações da nossa indisponibilidade. É importante para os filhos amadurecerem. É importante para eles amadurecerem, entendendo que a gente não está disponível o tempo todo. Então, a gente só vai entregar o que tem. Então, o passo a passo começa com eu me dando um pouco. Para eu poder entregar e eu entregar com mindset do que é possível entregar. E não de tudo, da perfeição, porque senão eu vou enlouquecer. E a gente só consegue dar, você falou, a gente consegue dar o que a gente tem, né? E aí a conta começa a não bater. Então aí eu começo a querer fazer, e eu já vivi essa experiência também, né? Eu acho que nós psicólogos, né, Mari, a gente tem isso da doação, do querer ajudar, do querer fazer diferença, né? De estar sempre em prontidão. Mas e aí? O que eu faço para mim? Que horas que eu vou nutrir o meu tanquinho de amor? Eu vou falar uma coisa, um livro para você, Ana, que eu acho que é muito legal. Eu já trabalhei muito com ele em palestras, em escolas, eu gosto demais. Chama 5 Linguagens de Amor. Você conhece, Mari? Não, eu já ouvi falar, mas eu nunca li. É maravilhoso. E ele tem as 5 linguagens de amor com Deus, as 5 linguagens de amor com os filhos. E aí, Ana, talvez, né? Isso é uma dica, tá? Então, assim, é autoajuda, eu não conheço a sua história, mas a gente também compreender qual é a linguagem de amor dos nossos filhos é muito mais fácil, né? Porque se de repente a linguagem de amor dele é tempo de qualidade e aí a sua linguagem é presente, você vai estar sempre dando alguma coisa para ele e ele não vai receber. Porque o que ele quer é o seu tempo de qualidade junto com ele. Então, eu gosto muito desse livro. Eu comecei a ler, estudar ele antes de ter filho e ele é muito bacana. Por ser terapeuta de casais e famílias, eu comecei a usá-lo por causa dos casais. E eu acho incrível, né? Porque a gente precisa realmente entender o que a gente dá. Porque o outro vai receber aquilo que ele consegue. Senão não vai adiantar. E isso aí que você falou, Mari, assim, maravilhoso a gente ter esse autocuidado, a gente ter esse auto-amor, a gente ter esse olhar para a gente poder saber o que é importante, qual que é a minha necessidade também. Senão, são as crianças que ficam brigando, eu não tenho para dar. E aí, como que eu vou ficar dando? E uma coisa que eu acho muito importante é o seguinte, né? A gente, quando é criança, a gente tem as necessidades lá, né? Que a gente precisa. E muitos de nós, eu acho que a grande maioria, tivemos várias necessidades que não foram atendidas. E agora a gente chega na fase adulta. E aí? Quem que vai suprir? Meu pai, minha mãe, deixa eu ter que... Vou descontar nele, né? Vou descontar no pai e na mãe, vou lá cobrar. E você não me deu? Ou então você vai ficar procurando dos outros, né? Ou você vai querer que seus filhos te reconheçam, te ajudem, Gente, acabou seu tempo, minha querida. Não foi lá na criança, agora é a gente. Então, bem-vinda à vida adulta. Exatamente. E é isso que a Mari falou, por isso que a gente precisa desse autocuidado. Já foi. Mas não é fácil, gente, assim. É bem-vindo à vida adulta e não é fácil, assim. Esse desafio é de todos nós, porque a gente não aprendeu a se cuidar. Sim. A gente não sabe nem por onde começar, muitas vezes. A gente vai falar, mas o que eu gosto? Eu nem sei o que eu gosto. Então, assim, é um processo de auto-mergulho mesmo interno, de autoconhecimento, que é um processo. A gente tem que abrir o radar interno para entender o que nos nutre, o que é importante para a gente. Para mim, por exemplo, eu percebo que se eu ficar meia hora quietinha dentro do meu quarto, eu volto outra. Aí. Porque eu percebo que a minha raiva, ela é acessada, por exemplo, na maternidade, muitas vezes quando meu filho exige que eu dê algo que eu não tenho agora, naquele momento. E aí, quando eu vejo o meu leão, quando eu vejo o meu leão acordando, Rê, eu falo, filho, o leão está acordando. Deixa a mamãe pro quarto. Adorei! Sensacional! E a gente tem esse código, porque os nossos leões acordam. E o filho precisa entender que é legítimo. Isso. Sentir é legítimo. Então, eu conto, eu fico quieta,
meia hora, converso, faço o meu trabalho com a minha criança interior e volto outra. Porque quando ele me exige algo que eu não estou tendo no momento, eu estou indisponível. E para ele viver essa frustração é importante, porque o mundo é indisponível. Essa Opa, criança vai verdade. crescer e essa criança vai para o trabalho onde as coisas não vão acontecer como essa criança quer. E aí ele não vai saber? Aí a criança ferida dela vai ser ativada com o chefe, com o colega de trabalho, com a futura noiva. Essa criança vai crescer. O mundo é indisponível. E a gente está no nosso colo ensinar que a indisponibilidade é legítima. E como que eu faço com isso? Porque essa raiva é minha, não é do meu filho. Ele não tem nada a ver com isso. E a minha versão adulta que tem que cuidar disso. Eu não tenho que virar para trás e acusar meus pais. Eu que tenho que cuidar. Então, eu volto e quando às vezes escapa uma grosseria minha, eu falo, filho, desculpa, isso é meu, eu que tenho que cuidar. Eles têm que saber que a gente tem que cuidar e eles têm que saber que às vezes escapa. Escapa. A Opa, gente não é perfeito. Eu verdade. acho que o problema acontece quando a gente tem expectativa de perfeição. Aí a gente não vai dar conta de sustentar. Em nenhum papel da nossa vida. Nenhum. E a Principalmente gente nesse momento, acha, né? a gente acha que como pais, né, tem que acertar o tempo inteiro, tem que fazer tudo funcionar, tudo dar certo. E na verdade, a gente aprende, a gente não tem escola de pais, né? A gente não tem manual. Só que a gente tem que ter disponibilidade, disposição para poder aprender e estudar, né? Então, a gente estudar um pouquinho mais sobre a gente buscar o nosso processo terapêutico, a gente atender às nossas necessidades. Daí vocês podem perguntar, mas como que eu vou atender as minhas necessidades agora na quarentena, trancada dentro de casa? Veja bem, não é desejo, né? O desejo agora é sair, tomar uma cerveja com as amigas, tomar um café, ir para Disney. Não é desejo, é necessidade. E às vezes um banho, a luz de velas. Eu adoro tomar banho à luz de velas. Eu acendo a vela lá no banheiro e tomo e passo meu esfoliante, meu óleo. Ah, eu fico outra, né? Sair fazer uma caminhada com máscara, ok, é o que tem, né? Então aí você volta e você consegue dar uma aterrissada de novo. São coisas mais simples, porque senão o que a gente faz? A gente transforma essa necessidade em vou comer, porque daí eu como e fico feliz. Porque quando a gente era criança, a gente comia para ficar forte. E aí eu tenho essa memória de que eu vou comer para ficar forte de novo. Daí eu vou lá e como. Aí passa algumas horas ou alguns dias, eu tô com a necessidade de novo aqui aberta, eu tô com a ferida de novo aberta. Nossa, tem um monte de gente linda entrando, gente. Eu nem tô falando oi direito. Ai, ai, ai. Mas assim, a gente pensar o que me faria feliz agora. Por exemplo, Mário, eu vou dar outro exemplo meu que de repente pode ir ajudando, né? Clareando para as pessoas. Eu gosto muito de estudar. Gosto muito de estudar, gosto de ler, gosto de assistir palestra, gosto de assistir lives agora que me acrescentem. Eu amo. E isso enche o meu tanque. Eu fico grande, sabe assim? Eu fico rica, eu sei lá o que eu fico. Eu gosto, eu fico muito feliz. Meu tanque faz assim, e aí eu tenho força para lidar com outras coisas. Então é isso. Descubra o que traz para você essa sensação de plenitude. E aí é onde você começa a falar: nossa, eu não preciso fazer coisas que não são saudáveis, né? Porque daí a gente começa a fazer coisas não saudáveis. Eu não estou falando de certo e errado, tá? Então eu estou falando de coisas saudáveis e não saudáveis para mim e para o outro também. Ah, porque se eu der uns berros, eu vou ficar feliz. Ok, é saudável? Você dá os berros, você fica feliz, mas você está atingindo o outro ou os outros. E é isso que a gente precisa ouvir, né? E perceber, não é ecologicamente correto. Então, antes da gente falar, estou fazendo certo, eu estou fazendo errado com os meus filhos, comigo, vamos pensar no saudável e não saudável, porque eu acho que é isso, é a gente poder até não ficar com esses rótulos, né, Mari? Que os rótulos também pesam pra gente. Exato. Eu nem gosto de falar certo e errado, viu, Rê? Porque isso é um peso que às vezes trava a gente de se permitir acolher o que a gente sente, sabe? Isso. Então, assim, eu gosto de, por exemplo, a minha raiva, eu já assumi que ela existe. E é muito maravilhoso a gente assumir que a raiva existe, que a irritação existe,
que o medo existe, eles são legítimos. E, de novo, quanto mais a gente dizer que é feio ou é errado, a gente mais vai sentir, né? Quando a gente afasta eles da nossa consciência, a gente vai sentir, ficar mais preso a essa ferida, né? A essa emoção, né? Então, essas emoções, assim como as feridas, tudo que a gente nega, a gente tá fazendo com que elas fiquem mais vivas na gente. Então, assim, quando eu sinto isso, eu assumo, me recuo, né? Me recolho, cuido e volto, né? E assim, como que eu começo a olhar para isso? Primeiro, legitimando, aceitando que existe, sabe? Por isso que eu não gosto de falar o certo e errado, porque isso às vezes bloqueia a gente de acolher. Eles Tem o existem, julgamento, né? né? Eles existem, né? Tudo isso existe, é de verdade. Quem não sente raiva, gente? Né? Quem não sente essas coisas? Inteira, a gente É desumano, porque quem não sente vai estourar num câncer, num infarto, algum lugar vai estourar, porque está reprimindo, né? Porque a raiva existe, vai para o corpo de alguma forma. Então, eu acho que o primeiro contato, né, é você legitimando que isso existe. Segundo, é achando coisas que te nutrem. Como a Rê falou do estudo, eu também amo ter os meus momentos de estudo, né? O meu momento de silêncio, um banho demorado. Meu banho demorado, ele é lei aqui em casa, é meu banho, é o meu momento de autonutrição. Quando eu não tomo, eu sei que vai me faltar. Então, é muito importante a gente saber o que nos nutre, para a gente poder entregar. E isso não tem nada de egoísmo. Nada. Amor não. próprio. E Amor para nós próprio. mães, por favor, é muito importante a gente ver isso, né? É diferente de egoísmo. Tem nada Né? a ver. Tem Amor nada a ver. próprio. Isso, e Amor próprio. autocuidado. O amor próprio começa com amor. Eu tenho para mim, para poder dar para mim e para o outro. Egoísmo começa com ego. Eu não incluo o outro. No amor próprio, eu incluo. Então, assim, é totalmente diferente, né? Então, a gente precisa olhar para isso. Oi, Rei, o que você falou? Não, eu falei, adorei essa definição do jeito que você explicou, assim, é bem didático mesmo. Porque é isso, o egoísmo olhar... começa com ego. E aí eu me centralizo, porque é do meu jeito, e aí é do meu gosto, é do meu tempo, né? E o amor próprio, o autocuidado, não. Ele é isso mesmo. Espera só um pouquinho. Eu tenho um exemplo clássico que eu uso, Mari, com os meus pacientes também, que eu falo assim, ó. Quando a gente vai andar de avião, né? Quando a gente está começando a sair com o avião, o que as aeromoças falam? Em caso de despressurização da cabine, máscaras cairão sobre os seus rostos e tal. Daí, você primeiro tem que pôr em você e depois põe no do lado. E há muito tempo atrás, eu pensava, gente, mas se minha mãe estiver do meu lado, você acha que eu vou me salvar para não salvar minha mãe? Imagina você ter um filho do lado, você não vai salvar o filho? E assim, hoje eu entendo isso com tanta verdade. Eu preciso primeiro pôr para poder pôr no outro, senão eu não tenho esse ar. Então é sobre isso que a gente está falando. Você precisa fazer esse e aí você vai socorrer o outro e você vai poder dar para o outro. Porque se você pôr a máscara nele, talvez na hora que você for pôr em você já esteja morto. Então, na nossa, é uma metáfora, mas na linguagem do que a gente está falando, talvez na hora que você for se olhar, você já vai estar machucado, você já vai estar esgotado, você já vai estar com essas feridas todas expostas. E aí a gente grita, a gente fica doente, a gente adoece o outro. Não é verdade? E esse momento, ela é um momento de muita insegurança, muita falta de controle. Muitas feridas da infância estão em questão, né? Nossa insegurança, nossa falta de controle, nossa vulnerabilidade, nossa falta de previsibilidade. Tudo que a gente está vivendo agora são feridas que a nossa criança viveu. Então, elas estão super latentes, sensíveis. Então, o band-aid, que são as nossas máscaras comportamentais, nossas personalidades, por mais que eles tentem tampar, qualquer pessoinha que ela está tão machucado que a gente está sensível e mais reativo. A Fran perguntou se todas as reações da criança ferida são negativas, necessariamente. Todas as reações da criança ferida são intensas, são muito emocionais, são muito infantilizadas. A gente se percebe em outra postura. Então, assim, por exemplo, o marido fala assim, eu tô aqui respondendo uma mensagem.
ah, você não vai ficar comigo? Essa atitude é uma atitude de uma criança querendo atenção. Então, você se percebe infantilizada. Então, eu não diria negativa, mas é uma atitude reativa e infantilizada. Porque por trás daquilo tem algo que te faltou. Então, você, por exemplo, o marido pergunta, você tá bem? Você ficou chateado? Não, eu tô ótima. Você quer esconder para quê? Você quer esconder para quê? Então, essas atitudes infantis, a gente se pega fazendo o tempo inteiro. Quando a gente começa a rodar as redes sociais, a gente vê lá a Joana e a gente se sente com inveja dela. É a nossa criança querendo coisas que ela tem e eu não tenho. Então, a gente vê as atitudes, né? As atitudes são mais infantis, mais reativas, né? Mais emocionais, assim, buscando o que faltou, né? E às vezes, Maris, uma pessoa é perfeccionista. E aí muitas pessoas podem não ver isso como um lado negativo, como uma coisa negativa, né? E a questão é, uma coisa é você ser uma pessoa organizada, né? E aí se não tá tudo do jeito que precisa, às vezes você fala, bom, tudo bem, hoje não deu, amanhã eu vou fazer melhor. Outra coisa é aquela pessoa que realmente, se não tiver daquele jeito, o mundo todo vai sofrer e ela também. Então, assim, depende do ponto de vista, porque depende dessa intensidade, né? Maria, a gente tem 8 minutos. Eu não sei se tem alguma pergunta que a gente não respondeu, mas eu tô achando que tá tudo uma delícia. Alguém perguntou se vai ficar gravado. Sim, vai ficar gravado. Eu vou salvar também, coisas. Viu? Eu vou salvar e subir lá pro meu YouTube, tá? Isso, a gente pode fazer mais coisas depois. Esse assunto realmente é muito interessante. Então, eu acho que a gente tem esse tempinho para a gente fazer algumas considerações. Lembrando que tem o seu grupo, então as pessoas podem se inscrever no link lá que tem na sua bio, né? Que você falou. Isso, existe um grupo de mergulho, é um grupo feminino de mergulho que chama Resgate da Minha Criança Interior. A primeira turma já está esgotada, mas tem previsão aí para o fim do ano, desse ano, ter a turma 2, porque tem bastante gente já pedindo, que ficou de fora dessa primeira turma, que as vagas são limitadas, são 15 mulheres. Lá na minha bio do meu Insta, você já consegue entrar no meu site e colocar o seu e-mail para ficar na lista de espera. E quando abrir, você já vai receber notificação. E tenho vários produtos digitais, acho que se as pessoas navegarem lá, os meus produtos digitais estão todos na minha bio, pode me acessar, que eu sou bem acessível. Super, é verdade. E também, assim, tanto a Mari como eu, nós somos psicólogos, nós somos psicoterapeutas. Você faz atendimento online também, Mari? Faço, tudo online. Então, a gente trabalha online. Se vocês precisarem de alguma coisa, manda mensagem para a gente no direct, que a gente pode também responder algumas dúvidas, né? Mas, enfim, assim, eu acho que para a gente poder começar a pensar em encerrar e aproveitar todos os segundos que a gente tem, né? Mandem para as pessoas, porque esse, como eu falei no começo, é um assunto que ele é muito importante para a gente. Eu agora comecei, né, com esses estudos aí sobre parentalidade consciente, e eu tenho visto muito o quanto de nós que é refletido nos nossos filhos realmente, né? E por mais que a gente tenha tido uma infância feliz, que foi tudo bem, a gente não tem lembranças de traumas, assim. Mas aí quando a gente entra nesse processo de autoconhecimento, quando a gente mergulha nisso, a gente consegue começar a ter esse olhar, né, da nossa criança. E a gente começa a acolher essa criança para a gente poder andar de mão dada com ela. Porque, mais uma vez, eu digo, gente, não dá para a gente deixar a nossa história lá para trás. Não dá para a gente negar tudo isso. É muito importante que a gente comece, que a gente acolha, porque tudo é a gente. É com dor, é a felicidade, é tudo, é a nossa história. Então, ela pode ser ressignificada e aí a gente anda junto. Eu trabalho tanto isso com meus pacientes também. Eu falo, vamos pegar no colo essa criança, vamos dar a mão e trazer junto, vamos acolher, ouvir, né? E às vezes, assim, é uma coisa que é tão pequena que nós, como mães, às vezes fazemos, como pais fazemos. Às vezes o filho quer falar com você, você fala, pera só um pouquinho que eu já vou. E aí você esquece, porque ele te chama tanto. E aí você esquece e passa. E aí fica esse buraquinho lá, porque da cabecinha dele, eu sempre chamo, ela nunca pode.
Então, quando você para e olha e fala, oi, filha, você tá super ocupado, você fala, olha, eu tô só terminando essa atividade de momento, já vai, tá bom? E depois você vai de verdade. E você fica ali, ouve o que ele tem para falar, mas é a quinta vez que conta a história. É a quinta vez, mas você tá ali. E você tá ouvindo. Então, você tá amando incondicionalmente. Você tá mostrando quanto eles são importantes, né? Então, você tá nutrindo o tanquinho dele também. Deixa eu fazer só uma última consideração, que para mim acho que é o que está por trás disso tudo. Mas primeiro mandar um beijo para a Elidiane aí, que está falando, nem acredito que estou nesse grupo. Ela foi tão voraz na 15ª vaga, a última vaga foi preenchida com ela. Foi lindo, Eli. Obrigada pela confiança. O que está por trás disso tudo que justifica é que a nossa essência, que nasce com a gente, que é a nossa luz divina, o nosso potencial máximo, ela lá na infância, ela fica esquecida. E ela fica, a máscara que a gente cria para se proteger, que é a nossa defesa comportamental, que é personalidade, que a gente cria para não olhar para as dores, para as feridas, elas tampam, elas escondem a essência, ela fica lá no fundo. Então a gente passa uma vida sem acessar nosso maior potencial. É como se faltasse algo. É como se a gente não se reconhecesse naquela máscara. Então, vocês que estão nesse momento, que não se reconhecem mais no band-aid da máscara, e sabem que tem um potencial escondido lá atrás, que ficou na infância, que vocês não sabem acessar, essa essência. Essa é a sua essência e que podemos passar uma vida sem acessá-la, se a gente não se abrir para o processo e não autorizar esse mergulho, né? Então, é onde está a nossa maior luz, né? Maior potência. Então, nesse mergulho a gente consegue acessar essa essência da criança. Isso. Eu falo, assim, a metáfora que eu uso é da cebola, Mário. Eu falo que a gente adoro a também. gente é aquele meinho ali da cebola, e aí conforme a gente vai apanhando da vida, a gente vai criando uma camadinha, que são as nossas couraças, né? E aí vai criando e vai criando até que você fica lá redondinha. E aí o processo da psicoterapia, essa autodescoberta, você vai tirando até chegar lá na frente. Só que, na verdade, assim, aquele meio lá, não dá para você cortar a cebola aqui no meio e pegar aquilo que tá lá. Porque você vai cortar no meio, você vai ter que ficar na metade. O processo é ir abrindo para ir aflorando, né? Então é uma camada. É tão lindo. É tão lindo. Quando eu falei que as 3 camadas não me saciavam mais no começo, né? Para as pessoas que ficaram curiosas, a gente tem 6 camadas, né? Então a gente tem o núcleo, que é a essência, os valores, as crenças e as feridas, a personalidade, as máscaras comportamentais, pensamentos, sentimentos e os comportamentos. E a gente passa de se ver só na casquinha, né? Mas aí a gente tem que ir desconstruindo, né? Esse pensamento, sentimento, comportamento é o que a gente mais acessa. Mas por trás tem mais 3 camadas profundas, que a gente tem 6, né? Então é muito profundo mesmo, muito profundo. Mas vale a pena, né? Eu acho uma que quanto mais a gente se conhece, eu acho que a gente fica mais grande, se é que existe isso, né? É muito cresce. É libertador, né? Aí a gente acessa mesmo o nosso estado adulto, né? Então eu acho que esse processo vale a pena. Ele é muito amoroso. Eu acho que a gente merece se olhar, a gente merece se cuidar. E eu dou maior apoio para quem achar que deve, porque eu acho que tem que ir mesmo, a gente tem que se conhecer, a gente tem que se amar e se valorizar. E olha, para todo mundo que está aqui, que ficou até agora, que participou com a gente, vocês já estão dando um passo. Então, muito obrigado por todos que vieram aqui, que estavam com a gente, que ouviram, que participaram, mandaram perguntas, foi muito gostoso. E eu quero dizer para vocês isso, vocês já se interessaram, se essa live acendeu uma luzinha para vocês, então já comece, né? E como a gente falou, pede ajuda, a gente está aqui, a gente pode orientar, a gente, né, pode dar um apoio, enfim. Mari, brigadíssimo, muito feliz, gratidão enorme por você ter aceito. Eu fiquei muito feliz de verdade por ter te reencontrado. E eu tenho certeza que foi muito legal para todo mundo e vai fazer diferença na vida de muitas pessoas. Obrigada, Deus te abençoe. Obrigada, amém. Obrigada pelo convite. Mais. Obrigada pelo convite. Vamos fazer mais vezes. Vou adorar reencontrar várias vezes. Muito obrigada. Muito obrigada a quem assistiu aí, que nos acompanhou. Siga a gente no Instagram. Vamos papear bastante. Gente, um beijo. Isso aí. Semana que vem tem bastante live, porque é semana do psicólogo. Eu vou fazer um monte de coisa diferente.
E aí a gente se encontra de novo. Isso, que legal. A gente vai se encontrando. Beijo. Beijo, Mari! Que Beijo, tchau. delícia, gente! Eu amei tudo, eu amei que vocês vieram. Obrigada novamente. Olha, vai ser muito legal semana que vem. Já tem duas lives que estão confirmadas, que são assuntos muito interessantes, que é sobre estresse e a outra sobre educação socioemocional com o pessoal da Escola da Inteligência. Então, eu estou super, super animada. Eu vou passar os novos horários para vocês me acompanharem aí na minha página. E a gente se vê semana que vem. Um beijo, fiquem com Deus e boa semana para todos.